Oi gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês, fazer uma reflexão sobre o jeito com que a Suécia está tratando, a sua crise sanitária, devido à pandemia do coronavírus, né? Eu falei um pouquinho disso no meu vídeo anterior e isso me fez pensar, refletir muito, e aí eu fui atrás de mais informações e vim hoje fazer com vocês essa reflexão sobre a Suécia e o jeito deles de lidar com a pandemia do Covid-19. Vamos lá? Bom, gente, a Alemanha fez entre 4 e 5 semanas de lockdown, de fechamento completo, compulsório, né? Foi determinado pelo governo, que inclusive sancionou leis especiais para fazer com que as pessoas ficassem em casa, para fechar os comércios, os segmentos, fazer o lockdown mesmo. Então a gente teve entre 4 e 5 semanas de fechamento compulsório, onde mais de 70% da população ficou em casa, fez a quarentena certinha e só ficaram os serviços essenciais abertos. Você só podia sair de casa mesmo para ir no supermercado ou na farmácia ou no médico, se precisasse. E eu mesmo fiquei em casa 3 semanas praticamente sem sair, que foi lá no começo, no meio de março até o começo de abril. E isso ajudou com que a gente achatasse a curva e permitiu com que a Alemanha, a partir do dia 4 de maio, que foi começo deste mês de maio, voltasse gradualmente a se reabrir e agora está voltando praticamente tudo ao normal, até as escolas, os jardins de infância estão já começando a voltar também. Pode ser que daqui 2 semanas a Alemanha seja completamente reaberta, mas é uma reabertura progressiva e muito controlada, pois a gente vai ver em muito pouco tempo os resultados, se isso foi a coisa certa, a decisão certa ou não, né? Os casos estão diminuindo, as mortes também, mas mesmo assim não param. A Alemanha tem, no momento, 176.551 casos confirmados de corona e 8.003 mortes. Os dados são de hoje é dia 19 de maio. Bom, aí no meu último vídeo eu falei um pouquinho, bem brevemente, da situação da Suécia, né? Muita gente que é contra o isolamento social, o lockdown no Brasil, pega e puxa a história da Suécia e fala, não, mas a Suécia está fazendo diferente. Eles estão fazendo o distanciamento social vertical, que é só os velhos e as pessoas doentes que têm que ficar em casa e o resto pode sair de boa e trabalhar. E aí isso me fez pensar muito, porque a gente está muito perto da Suécia. É um país praticamente vizinho nosso aqui. E aí eu fui atrás de notícias sobre a Suécia porque eu fiquei muito curioso para saber o que está acontecendo na Suécia. Eu acompanho os números, eu vejo os números todos os dias. Eu olho sempre o número da Suécia para comparar com os dos outros países da Escandinávia, que são os países vizinhos deles. E não me parece estar dando muito certo, mas eu queria saber concretamente o que está acontecendo. E aí eu assisti um documentário, infelizmente alemão, sobre a situação. É um documentário que se chama O Jeito Sueco e que mostra como eles estão lidando com a pandemia. E também li alguns artigos, fui atrás de saber mesmo o que está acontecendo na Suécia, porque eu queria vir aqui dar um pouco mais de informação mais sólida para vocês e fazer uma reflexão mais sólida também a respeito. Bom, a Suécia é o único país da Escandinávia que não adotou as medidas de contenção que os outros países vizinhos e que a maioria dos países do mundo tomou, que é a quarentena, que é o isolamento social horizontal, onde pelo menos 70% da população tem que ficar em casa e tudo fechou também. E só ficaram os serviços essenciais abertos. Bom, a Suécia não fez isso, ela aplicou
o distanciamento vertical, e onde tudo continuou, tudo pôde continuar aberto, as pessoas puderam continuar trabalhando, as firmas puderam continuar abertas, as escolas continuaram abertas, eles continuaram levando a vida praticamente normal lá, porque o governo não fez como aqui na Alemanha, como eu disse para vocês, que aplicou novas leis, aprovou leis de emergenciais para obrigar as pessoas a ficarem em casa. Não, eles prezam muito a liberdade deles. O que eu vi nesse documentário foi eles falando que eles prezam muito a liberdade deles como democracia, e também o governo tem uma relação com o povo de confiança. O governo confia que só dando uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa se puderem, trabalhem em casa se possível, não saiam muito, evitem aglomerações. Só essas recomendações seriam necessárias. E o povo aceitou isso e fez disso uma prática. O povo sueco é um povo muito disciplinado, muito. Então eles realmente não precisaram de leis para fazer as pessoas ficarem em casa. Mesmo a Suécia continuando aberta, 70% da população ficou em casa, fez quarentena durante 3, 4 semanas. E mesmo as escolas funcionando, muitos bares e restaurantes abertos, muitos também optaram por fechar. Muitos eventos que foram cancelados, restaurantes que se fecharam, comércios que fecharam. Muita coisa fechou também na Suécia, mesmo não tendo sido uma obrigatoriedade. Mas as pessoas começaram a ficar com medo, porque o vírus também está lá rodando, também está matando pessoas lá. E como a gente vê, as pessoas ficam com medo, né? E aí muita gente, por causa do medo, resolveu não sair de casa, não abrir seus negócios. E assim, quando vocês aí do Brasil falam que ficar em casa vai atrapalhar a economia, e mais do que o vírus, a Suécia não vai sair, não vai escapar por causa disso da recessão econômica. Eles também têm um prognóstico lá de recessão para o próximo ano de menos 7% ou 9% até. Bom, lá na Suécia, o epidemiologista que trabalha e coordena junto com o Ministério da Saúde deles lá a pandemia, né, crise sanitária deles, ele aposta numa teoria que se chama imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando 70% da população adquire o vírus, passa pela doença e depois disso ela se torna imune. Então, quando 70% da população se tornar praticamente autoimune, o vírus perde força e para de circular. Isso foi a ideia que a Inglaterra teve também. A Inglaterra também quis apostar nessa teoria da imunidade de rebanho, só que lá na Inglaterra não deu certo. Logo eles viram que a coisa ia sair do controle, porque é só uma teoria, gente. Não existe lugar nenhum do mundo onde isso é comprovado, onde isso foi feito, comprovado cientificamente. É só uma teoria. E a Inglaterra, com aproximadamente 30 milhões de habitantes, na hora que eles viram que a coisa ia sair do controle, já estava saindo do controle, que estava morrendo muita gente, eles pararam e implantaram o isolamento social vertical enquanto era tempo. E mesmo assim, um pouco tarde, porque a Inglaterra é um dos países, acho que é o novo epicentro da pandemia agora aqui na Europa. Eles têm quase 30 mil mortos e de casos eu nem sei agora falar de cabeça, mas muita gente. Porém, a Suécia é um país de apenas 10 milhões de habitantes. E a maior cidade do país, que é a capital, Estocolmo, tem 2 milhões e 100 mil habitantes. Então, numa região, num país pouco populoso, onde a estrutura hospitalar é excelente e onde eles estão preparadíssimos, com muitos leitos,
novas estações que eles prepararam, o pessoal, tá todo mundo mega preparado. É uma coisa mais fácil de monitorar e de acompanhar esse experimento. Eles estão fazendo um experimento, realmente. Eles falaram, não, vamos ver como é que a gente faz controladamente com que o vírus chegue nesses 70% da população, sem que morram muitas pessoas, e aí depois a gente vai passar por essa tempestade e tudo vai acabar bem. Bom, essa é a teoria deles, esse é o experimento que eles estão fazendo, porém esse experimento ele é muito criticado, pois não há, como eu disse, evidência científica de que isso possa dar certo, né? A gente está falando aqui de um país de 10 milhões de habitantes, uma capital de 2.100, a maioria da população está ali, naquela região da capital, porém há falhas nesse sistema que já estão sendo apontados pelos outros cientistas, pelas autoridades mundiais, que é o fato de a Suécia não estar testando o suficiente para poder monitorar a situação. Por que ela não está testando o suficiente? Porque ela não testa as pessoas que são assintomáticas ou que tiveram sintomas leves. Elas só testam a pessoa que chega no hospital com insuficiência respiratória, já em estado crítico. Então, a mortalidade é bem maior, porque é muito mais difícil salvar uma pessoa que já está em estado crítico, e acaba, por um outro lado, também incitando as pessoas, por causa da recomendação de ficar em casa se tiver sintomas leves, muita gente vai acabar ficando em casa ou sara, e aí a pessoa fica em casa, sara, e nunca vão ficar sabendo que aquela pessoa se infectou, nunca vai ser um caso notificado, ou a pessoa fica em casa, piora e morre em casa, que também pode acontecer, e é algo que inclusive está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque a recomendação do governo é, se você tiver sintomas leves, fique em casa primeiro, evite de ir ao hospital, a não ser que você sinta falta de ar, que era uma recomendação que o Dr. Drauzio Varella deu bem lá no comecinho da pandemia, em fevereiro, março, quando ainda nem mal tinha chegado ainda no Brasil, mal tinha estourado no Brasil. E aí ontem eu estava assistindo uma live do Dr. Drauzio com o Átila Marino, eles estavam falando, e eles estavam bem assim, com pesar na live, assim, você via que eles estavam os dois muito tristes pela situação do Brasil, e falando dessa imunidade de rebanho, e o Dr. Drauzio disse que ele já se arrependeu de ter dado essa recomendação para as pessoas no começo da pandemia, de ficar em casa com sintomas leves, porque ele disse que o vírus é um vírus tão novo, gente, que com o decorrer da pandemia, que a gente vai vendo do que esse vírus é capaz, como que ele ataca as pessoas. Então o Dr. Drauzio veio e falou, gente, naquela época a gente não sabia nada de como esse vírus agia no corpo, de como ele atacava as pessoas. Se falava que eram só as pessoas mais velhas que tinham maior mortalidade, que eram mais vítimas, e hoje a gente vê que pessoas jovens também são, e que ele me deixou muito assim, atônito, muito preocupado em ver ele explicar que a pessoa, ela chega às vezes no hospital com um pouco de falta de ar só. E aí o médico, então o profissional de saúde vai lá, ele tem um aparelhinho, que eu esqueci o nome que o Dr. Drauzio falou, que mede o tanto de oxigênio no seu sangue. E aí ele vai lá e mede a pessoa, e a pessoa está com 80%, quase 90% de falta de oxigênio no sangue. Isso, a pessoa está quase para morrer e não está ainda ofegante, não está se sentindo tão mal, mas o nível de oxigênio no sangue da pessoa é tão baixo que ela pode morrer quase que sem perceber, ela passa mal do nada e morre. E isso me deixou assim chocado, porque ele falou assim, então quando se você está em casa, você sente ainda um pouquinho de falta de ar, mas acha que não é nada,
aquilo vai piorando de uma forma que você já não consegue mais sair de casa e morre lá. Ele falou, a pessoa chega andando no hospital com falta de ar e ela tá quase para morrer, na verdade. Só que ela nem percebe, porque o vírus ataca o pulmão de uma forma que o pulmão já não consegue mais absorver oxigênio e mandar para o sangue. Então imagine você. E aí o Dr. Drauzio ainda veio com mais um fator, que é o dos jovens. Ele falou que tinha falado com uma colega que estava numa enfermaria, numa UTI com 100 leitos. E aí ele falou assim, colega, olha para mim, por favor, quantos desses 100 pacientes são obesos? E ela falou, 80. Exatamente 80 pacientes são obesos. E jovens. E a obesidade é um outro fator de risco, porque a pessoa que é obesa, ela tem mais dificuldade ainda de respirar, ela tem mais probabilidade de ter problemas respiratórios. Então, para uma pessoa obesa com Covid, não importa se ela tem 70 ou se ela tem 18 anos. O perigo dela morrer de insuficiência respiratória é muito maior. E por isso que morre gente jovem também. É um dos motivos só. Não estou falando que é o motivo principal, mas é um dos motivos que o Dr. Drauzio apontou, que me deixou muito, assim, chocado. Então, quando a gente fala de isolamento social vertical, imunidade de rebanho, com uma doença que ainda é tão desconhecida, que pode ser muito mais letal do que se é realmente pensado. Então é uma coisa muito, muito arriscada apostar na teoria da imunidade de rebanho, porque a gente não sabe qual é a taxa de mortalidade, qual é a letalidade, o poder letal do vírus. A gente não tem certeza de que só as pessoas velhas e debilitadas que têm mais perigo de morte, mas pode ser que a pessoa, simplesmente porque ela é jovem, porém obesa, ela também seja uma pessoa que tem mais risco de morrer. Então, só para vocês, eu queria trazer para vocês aqui números, só para vocês verem a diferença, a comparação dos países da Escandinávia, que são 4. É a Dinamarca, é a Noruega, a Finlândia e a Suécia. E eu vou dar para vocês aqui os números dos 4 países para vocês verem. Eu vou inclusive deixar aqui. A Dinamarca tem hoje 11.166 casos confirmados e 548 mortes. A Dinamarca ainda tem relativamente mais casos, né? A Noruega tem 8.257 casos confirmados e um total de 233 mortes. Ou seja, é entre os países da Escandinávia que tem menos mortalidade. Aí vem a Finlândia. A Finlândia tem 6.380 casos confirmados e 300 mortes, né? Só tá um pouquinho a mais do que a Noruega. E aí, gente, agora pasmem. Agora vem a Suécia. 30.377 casos confirmados e 3.698 mortes pelo Covid. Aí vocês veem a diferença. Aí vocês veem países que adotaram um sistema de distanciamento social horizontal e lockdown, fechamento total, em comparação com um país que optou por uma forma diferente de lidar, fazendo vertical e não fechando. E mesmo assim eles estão em crise financeira e vão entrar numa recessão financeira igual o resto do mundo também. Então fica aí para vocês essa reflexão. Será que, para vocês verem que nenhum dos outros 3 países, além da Dinamarca, a Dinamarca tem um pouquinho mais de, tem um pouquinho mais de 10 mil casos, a Suécia tem 30 mil, gente, é muita gente. E 3 mil mortes. Dá para ver, assim, aos meus olhos, eu não encaro isso como um sucesso da Suécia. Agora fica aquela pergunta. A Suécia está obtendo sucesso no seu experimento? Vocês aí que acabaram de ver esses números,
Vocês acham que a Suécia está indo bem no combate à Covid, adotando essa teoria, esse experimento de imunidade de rebanho? O que você acha dessa ideia da imunidade de rebanho? Você acha que isso é uma coisa válida, aplicável numa sociedade? Estamos falando aqui, olha o nome da palavra, imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, ela vem do campo. É quando antigamente alguma doença pegava, igual a gripe suína, a gripe das aves, pegava num rebanho de bicho, e aí tinha que deixar todos os bichos ficar doentes, e aí perder um tanto de bicho que ia morrer, para os outros conseguir superar e ficar vivo para você continuar com o seu rebanho. Mas aí nós estamos falando de rebanho, nós estamos falando de bicho. E nós não somos bicho, nós somos humanos, nós somos gente. Será que dá para olhar para uma sociedade, para um país de 10 milhões de pessoas e falar, ok, nós vamos deixar 70% dessas 10 milhões de pessoas pegar a doença, vai morrer umas 10 mil, 15? É isso? Como é que fica a pessoa? Como é que ficam os humanos? Você conseguiria se bote aí no lugar aí, vamos falar, 10 milhões de pessoas, vai ter que morrer 15 mil. É alguém conhecido seu ou da sua família vai ter que morrer. E aí? Você está disposto a viver com isso? Você acha normal? Fala, não, minha mãe ali, velha, já aposentada, não serve mais para nada mesmo. Se ela morrer, de boa, pro bem do país. É isso? Meu irmão que é doente, se morrer, já está doente mesmo, não está muito ativamente econômico, não está ajudando o país, a economia do país. É esse o pensamento? Gente, se for esse o pensamento, então alguma coisa está muito errada. Muito. Eu não abro mão nem da minha mãe, nem do meu irmão e nem do meu vizinho. Não abro mão de pessoa nenhuma. Eu não quero que nenhuma pessoa morra para que eu possa, daqui 3 meses, 4 meses, voltar a trabalhar. Não, gente, não é assim. Bom, pelo menos é o que eu penso, mas pode ser que, sei lá, pode ser que os suecos estejam de acordo com isso. Eu não vejo a hora de passar um sueco na minha frente. O primeiro sueco que passar na minha frente, eu vou parar e vou conversar com ele. Vou perguntar. Vou falar, o que você acha dessa decisão do seu país? Porque, gente, uma hora ou outra vai ser um parente seu, vai ser um conhecido seu. Eu já ouvi de um amigo meu que mora no Rio de Janeiro que o irmão dele, que mora no Amazonas, em Manaus, quase morreu. Se não fosse ele lá do Rio de Janeiro mandar dinheiro para comprar remédio pro irmão dele em Manaus, para se tratar em casa, o irmão dele poderia ter morrido de Covid. Olha aí, gente, já tá chegando perto. Eu não quero que a próxima notícia seja um parente meu, seja minha mãe, seja meu irmão, seja uma das minhas irmãs. Não quero. Então, para mim, essa coisa de rebanho, imunidade de rebanho, isso aqui é uma coisa desumana. Isso é para bicho. E eu não sou bicho. Eu não estou falando com bichos. Nós somos gente, somos pessoas. Então fica aí a reflexão. Era isso que eu queria trazer. Espero que ajude um pouco a pensar. É claro que nós vamos ter que pensar várias maneiras de como sair dessa, mas uma coisa é clara, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver um medicamento que seja realmente eficaz, a única opção que existe é o lockdown, é o fechamento, é a quarentena. Doa quem doer. E não precisa ser quarentena para sempre, tem que ser igual aqui na Alemanha, 4, 5 semanas de fechamento e volta abrindo devagar. É o que os países estão fazendo. Porque os outros que não estão fazendo, como a Suécia, tem outros países também, o Japão é um deles, eles vão ter que fechar em algum momento, porque vai começar a morrer muita gente. E aí eles vão ter que fechar mais tarde, só vão piorar a situação deles econômica no futuro, tendo que fechar mais tarde.
Então, gente, era essa a reflexão. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, desculpa, mas eu queria muito falar sobre isso, deixar essa reflexão. Bom, gente, era isso. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha e de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!